A Gestapo revistou a casa dela 9 vezes, sem saber que havia 25 crianças debaixo da escada. Ana, Amsterdã, Holanda ocupada. 14 de março de 1944, 2h17 da manhã. Prinsengracht, 267. O Hauptscharführer, Franz Weber, batia na porta principal da casa de Anna Koopman pela 9ª vez em 18 meses, com 6 agentes da Gestapo prontos para realizar a busca mais minuciosa até então. Porque Weber estava absolutamente convencido de que havia algo errado naquela casa. Os números simplesmente não fechavam. Aquela viúva de 54 anos supostamente morava sozinha num sobrado estreito de 3 andares com porão, num dos canais principais de Amsterdã. Mas consumia cupons de racionamento suficientes para alimentar 8 pessoas por semana. Vizinhos diziam ouvir, de vez em quando, barulho de crianças. Embora ela insistisse que era o rádio ou visitas temporárias. E, mais suspeito ainda, toda vez que a Gestapo revistava a casa, ao longo das 8 buscas anteriores, nos últimos 18 meses, encontrava tudo impecavelmente organizado, sem qualquer evidência de atividade ilegal. Só que havia algo no jeito como Ana respondia às perguntas que fazia Weber desconfiar de que ela escondia algo grande. Talvez resistentes holandeses, talvez pilotos aliados abatidos, talvez judeus. Embora ele não conseguisse imaginar como alguém poderia esconder pessoas numa casa que já tinha sido vasculhada meticulosamente 8 vezes por agentes treinados para encontrar esconderijos. O que Weber não sabia, enquanto seus homens arrombavam a fechadura às 2h19 em ponto, porque Ana deliberadamente demorava para abrir, fingindo estar profundamente adormecida. O que nenhum oficial nazista em Amsterdã havia descoberto apesar de 9 buscas cada vez mais invasivas, era que, exatamente debaixo da escada principal, que Weber subira pessoalmente 8 vezes nas inspeções anteriores, existia um espaço oculto, engenhosamente construído, que naquele exato momento abrigava 25 crianças, judias, de 3 a 14 anos, comprimidas na escuridão total, prendendo a respiração enquanto ouviam as botas alemãs martelando o assoalho de madeira diretamente acima de suas cabeças, separadas da descoberta por menos de 40 centímetros de madeira e reboco. E aquele espaço impossível estava ali havia 2 anos inteiros, enquanto a Gestapo literalmente caminhava sobre ele dezenas de vezes, sem jamais suspeitar que o desenho arquitetônico das casas de canal holandesas do século XVII tinha uma anomalia estrutural específica. Algo que poderia ser explorado por alguém inteligente o bastante para transformar um vão morto, inútil, num refúgio que salvaria, literalmente, centenas de vidas. Esta é uma história absolutamente verdadeira, confirmada por depoimentos preservados no Yad Vashem e por arquivos do Instituto Holandês de Documentação de Guerra, sobre como Anna Koopman, uma professora viúva sem treinamento em engenharia ou clandestinidade, construiu o esconderijo mais bem-sucedido de toda a Holanda ocupada, salvando cerca de 280 crianças judias entre 1942 e 1945. É também a história de como uma peculiaridade arquitetônica de casas construídas 300 anos antes do nazismo ofereceu a solução técnica perfeita que arquitetos nazistas jamais consideraram. De como 25 crianças aprenderam a ficar completamente silenciosas por horas, num espaço em que mal conseguiam se mexer, enquanto guardas nazistas procuravam exatamente aquilo que elas escondiam a centímetros de distância, e de como 9 buscas frustradas acabaram convencendo Weber de que ele estava perseguindo fantasmas, quando, na verdade, ele estava mais perto da verdade do que jamais entenderia. Até ser tarde demais para fazer qualquer coisa a respeito.
Se esta história te deixa sem fôlego, como deixou a mim quando encontrei o testemunho de Ana em arquivos esquecidos do NIOD, em Amsterdã. Por favor, inscreva-se agora no canal, porque essas narrativas de engenhosidade e coragem durante o Holocausto precisam ser preservadas para sempre. Cada inscrição nos permite continuar pesquisando profundamente em acervos históricos, trazendo à luz histórias que merecem ser tão conhecidas quanto a de Anne Frank, mas que ficaram injustamente escondidas por décadas. Ative também o sininho de notificações, porque publicamos essas investigações com frequência. E me deixe um comentário dizendo se você já tinha ouvido falar de Anna Koopman, porque eu preciso saber se estamos conseguindo resgatar do esquecimento histórias que mudam completamente a nossa compreensão do que foi possível durante a ocupação nazista. Parte 1. Amsterdã e a ocupação progressiva. A Holanda caiu diante da Wehrmacht em exatamente 5 dias. A invasão alemã começou em 10 de maio de 1940, às 3h55 da manhã, quando paraquedistas alemães capturaram aeroportos estratégicos em Haia, Rotterdam e Moerdijk, enquanto ao mesmo tempo a Wehrmacht cruzava a fronteira oriental com 3 divisões blindadas. No dia 14 de maio, depois que a Luftwaffe bombardeou Rotterdam, matando cerca de 900 civis e destruindo completamente o centro histórico da cidade, a rainha Guilhermina e o governo holandês fugiram para Londres, estabelecendo um governo no exílio. Em 15 de maio, a Holanda se rendeu oficialmente e sem condições. Para uma nação que havia permanecido neutra na Primeira Guerra Mundial e que, com otimismo, acreditava que a neutralidade declarada a protegeria novamente. A velocidade do colapso foi um choque psicológico traumático, do qual muitos holandeses nunca se recuperaram por completo. Cerca de 140 mil judeus viviam na Holanda antes da invasão, 80 mil em Amsterdã, 15 mil em Rotterdam, e o restante espalhado por cidades menores. Amsterdã tinha uma das comunidades judaicas mais antigas e mais integradas da Europa Ocidental, com famílias judias vivendo ali de forma contínua desde 1590, quando judeus sefarditas fugiram da Inquisição Espanhola. Em 1940, os judeus holandeses estavam profundamente integrados à sociedade. Muitos eram totalmente seculares, falavam apenas holandês e não tinham conhecimento de hebraico ou Yiddish. Trabalhavam em todas as profissões, de lapidadores de diamantes a médicos e comerciantes. Casavam-se com não-judeus em proporções significativas e viam a própria identidade primeiro como holandesa e só depois como judaica. Essa integração profunda acabaria sendo, ao mesmo tempo, uma vantagem e uma desvantagem durante a ocupação. Vantagem porque tinham redes sociais amplas com holandeses não-judeus que depois ajudariam a escondê-los. Desvantagem porque não conseguiam imaginar que o próprio governo, ou mesmo vizinhos, os trairiam tão completamente como acabaria acontecendo. A ocupação nazista da Holanda começou com uma moderação calculada, semelhante ao padrão da Bélgica. O Reichskommissar Arthur Seyss-Inquart foi nomeado governador civil da Holanda, ocupada, e implementou um sistema administrativo que, na superfície, mantinha estruturas governamentais holandesas já existentes, enquanto as infiltrava gradualmente com nazistas e colaboracionistas. As medidas anti-judaicas começaram devagar, quase imperceptivelmente, em outubro de 1940. Todos os funcionários públicos judeus foram demitidos de seus cargos sob o pretexto de reorganização administrativa. Em janeiro de 1941, todos os judeus foram obrigados a se registrar nas autoridades e receber uma carteira de identificação especial com um J bem destacado.
cerca de 160 mil pessoas se registraram obedientemente, incluindo pessoas que se consideravam cristãs, mas tinham um avô judeu segundo as definições raciais nazistas. Esse registro entregou aos nazistas uma lista perfeita de vítimas para futuras deportações. Em fevereiro de 1941, ocorreu o primeiro ato de resistência significativa. Trabalhadores holandeses organizaram uma grande greve geral em Amsterdã, protestando contra uma batida nazista que capturou 425 jovens judeus. A greve de fevereiro foi esmagada brutalmente pelas forças alemãs depois de 2 dias, resultando na execução pública de 9 trabalhadores como aviso. Ainda assim, mostrou que pelo menos alguns holandeses estavam dispostos a resistir ativamente à perseguição. As medidas antijudaicas aceleraram ao longo de 1941. Judeus foram proibidos de frequentar parques, cinemas, restaurantes e piscinas. Depois, foram proibidos de ir a mercados, exceto em horários específicos e limitados. Negócios judeus foram confiscados por um processo chamado arianização, em que eram transferidos para donos arianos. Em setembro de 1941, crianças judias foram expulsas das escolas públicas e forçadas a frequentar escolas judaicas segregadas. Em maio de 1942, veio a ordem mais visível e humilhante. Todos os judeus acima de 6 anos passaram a ter de usar uma estrela amarela costurada na roupa, com a palavra Jode em holandês. A estrela transformou instantaneamente os judeus em alvos visíveis de assédio, violência e, mais tarde, prisões sistemáticas. E, em julho de 1942, começaram as deportações em massa, oficialmente descritas como realocação para campos de trabalho na Alemanha, mas que, na realidade, eram transporte direto para campos de extermínio, principalmente Auschwitz, Birkenau e Sobibor, onde a esmagadora maioria seria assassinada nas câmaras de gás poucas horas após chegar. Anna Koopman tinha 52 anos quando a Holanda foi invadida. Havia sido professora do ensino primário por 30 anos, ensinando principalmente crianças de 6 a 10 anos numa escola pública no bairro de Jordaan, em Amsterdã. Era viúva desde 1936, quando o marido, Peter, morreu de ataque cardíaco aos 51 anos, deixando-a sem filhos. Eles não conseguiram conceber, apesar de 20 anos de casamento. Ela morava sozinha numa casa estreita de 3 andares com porão na Prinsengracht 267, herdada dos pais. Era uma típica casa de canal de Amsterdã do século XVII, extremamente estreita, com uma fachada de apenas 5 metros de largura, mas profunda, avançando cerca de 20 metros para dentro a partir do canal. 4 níveis contando porão e sótão. Uma escada íngreme, quase vertical, conectando os andares. Vigas de madeira expostas e assoalhos antigos de carvalho, com 300 anos, que rangiam a cada passo. Anna não tinha qualquer experiência com política, resistência ou ativismo de nenhum tipo. Era uma professora dedicada, mas não particularmente religiosa. Ia à igreja protestante de vez em quando, principalmente por obrigação social. Votava em candidatos conservadores, pagava impostos em dia. Era exatamente o tipo de cidadã respeitável de classe média que os governos supõem que obedecerá às leis sem questionar, mesmo quando essas leis são moralmente monstruosas. Mas Anna tinha uma característica que, mais tarde, a tornaria extraordinária. Ela amava crianças de verdade, não de forma sentimental e abstrata, mas com uma dedicação prática e concreta que a fizeram uma professora excepcional por 3 décadas. E quando viu crianças judias sendo perseguidas sistematicamente, inclusive vários ex-alunos seus, algo fundamental mudou dentro dela.
Parte 2. A primeira menina e a descoberta arquitetônica. Rachel Spear tinha 7 anos quando a mãe, Judith, a levou à casa de Anna em 23 de agosto de 1942. Judith havia sido colega de classe de Anna no ensino médio 35 anos antes, embora não tivessem mantido contato próximo por décadas. A família Spear havia recebido uma ordem de deportação. Deveriam se apresentar no Teatro Hollandsche Schouwburg, que os nazistas haviam transformado no ponto central de coleta dos judeus de Amsterdã, antes de enviá-los ao campo de trânsito de Westerbork e, depois, aos campos de extermínio na Polônia. Judith sabia exatamente o que deportação significava, porque notícias sobre os campos de extermínio já começavam a chegar à Holanda por meio das transmissões da Rádio Orange, do governo no exílio em Londres. Ela estava desesperada para salvar ao menos Rachel, mesmo que isso significasse separar-se da filha para sempre. Numa noite chuvosa de agosto, Judith bateu à porta de Anna e, quando ela abriu, simplesmente disse: "Anna, você lembra de quando éramos meninas na escola? Agora a minha menina precisa de uma ajuda que só você pode dar." Ela explicou a situação diretamente, sem eufemismos. Sua família seria deportada em 3 dias. Ela e o marido provavelmente morreriam, mas talvez Rachel pudesse sobreviver se alguém a escondesse. "Eu sei que estou pedindo o impossível. Eu sei que você coloca a sua vida em risco. Mas você é a única pessoa em quem eu confio totalmente." Anna não hesitou nem por um segundo antes de responder. "Rachel fica aqui. Ela vai ficar segura." Foi uma promessa que ela manteria, apesar de 9 buscas da Gestapo ao longo dos 2 anos seguintes. O problema imediato era onde esconder Rachel se a Gestapo revistasse a casa, o que era altamente provável, porque os nazistas costumavam vasculhar casas de holandeses suspeitos de esconder judeus. Depois que Judith foi embora, Anna passou aquela noite andando pela casa e avaliando cada possível esconderijo. O sótão era óbvio e seria o primeiro lugar a ser revistado. O porão também era óbvio. Armários seriam abertos imediatamente. Embaixo de camas, era pequeno demais e previsível demais. Ela precisava de algo melhor. Algo que arquitetos nazistas treinados para encontrar esconderijos simplesmente não considerassem. Passou 3 horas batendo em paredes, ouvindo ressonâncias, explorando sua própria casa como se nunca a tivesse visto. Às 2h30 da manhã, Anna estava sentada na escada principal entre o primeiro e o segundo andar, quando percebeu algo que vira milhares de vezes ao longo de 30 anos morando ali, mas que nunca tinha realmente questionado. A escada era incomumente larga para uma casa de canal tão estreita. Media cerca de 1,2 metro de largura, enquanto escadas típicas dessas casas tinham 80 a 90 centímetros. E, debaixo da escada, onde normalmente haveria um espaço de armazenamento, estava tudo completamente selado com painéis de madeira, sem qualquer porta de acesso. Ela sempre presumira que ali estivesse vazio ou que houvesse apenas vigas estruturais. Mas quando bateu nos painéis, o som foi surpreendentemente oco, sugerindo um espaço significativo atrás. No dia seguinte, Anna investigou a arquitetura da casa consultando documentos de propriedade guardados no porão e descobriu algo fascinante. A casa fora construída em 1665, durante o século de ouro holandês, quando Amsterdã era o centro comercial mais rico do mundo. Casas de canal desse período eram projetadas com uma característica específica: escadas excepcionalmente largas, porque comerciantes ricos precisavam mover mercadorias volumosas entre os andares pela própria escada. Mas, para acomodar uma escada larga numa casa extremamente estreita,
Os arquitetos acabavam criando um volume de espaço sob a escada que, tecnicamente, não era necessário para a estrutura. Era apenas um vão vazio entre a inclinação da escada acima e o piso nivelado abaixo. Na maioria das casas, esse espaço era acessível e usado como depósito. Mas, na casa de Ana, por razões que os documentos não explicavam, esse espaço tinha sido completamente selado durante a construção original, em 1665, e aparentemente nunca fora aberto em 277 anos. Ana fez cálculos cuidadosos com base nas dimensões da escada. Se o espaço sob ela fosse totalmente vazio, teria aproximadamente 3 metros de comprimento, 1,2 metro de largura no ponto mais amplo, afunilando até 40 centímetros no ponto mais estreito, onde a escada encontrava o piso superior. A altura variava de 2 metros no ponto mais alto a 70 centímetros no ponto mais baixo. Isso daria cerca de 4,5 metros cúbicos de volume total, teoricamente o suficiente para várias pessoas se sentarem ou se agacharem, mas não para ficar de pé com conforto na maior parte do espaço. E, crucialmente, esse vão seria completamente invisível para qualquer pessoa revistando a casa, porque estava selado atrás de painéis que pareciam parte permanente da estrutura da escada. Nas 2 noites seguintes, enquanto Rachel dormia no quarto de hóspedes no 2º andar, Ana trabalhou em silêncio no porão para criar uma entrada para o espaço sob a escada. Ela não podia simplesmente remover os painéis visíveis no hall de entrada, porque isso seria detectável. Em vez disso, cavou com cuidado através do piso do hall a partir do porão, exatamente por baixo, criando uma abertura de 50 por 60 centímetros. Instalou uma portinhola cuidadosamente construída, feita para ficar indistinguível do piso ao redor quando fechada. A portinhola ficou sob um pequeno tapete persa no hall, que estava ali havia décadas. Ninguém notaria que aquele tapete agora tinha uma função vital: esconder a entrada do esconderijo. Quando finalmente abriu o espaço sob a escada, descobriu que estava completamente vazio, exceto pela poeira acumulada de quase 3 séculos. Era um espaço perfeitamente utilizável, embora desconfortável e claustrofóbico. Ela instalou uma ventilação passiva mínima, furando pequenos orifícios disfarçados nos painéis de madeira, que por fora pareciam apenas rachaduras naturais numa madeira de 277 anos. Não instalou luz elétrica, porque isso exigiria fiação detectável. O espaço ficaria totalmente escuro quando selado. Colocou um balde pequeno para necessidades sanitárias e algumas almofadas finas para sentar no piso de madeira duro. Era um refúgio brutalmente espartano. Mas era invisível. E era isso que importava. Ana testou-os, esconderijo nela mesma, passando 3 horas sentada na escuridão absoluta para sentir o que Rachel sentiria. Foi psicologicamente aterrorizante, mesmo sabendo que podia sair quando quisesse. A escuridão era tão completa que, depois de 30 minutos, ela começou a ter alucinações visuais. O silêncio era perturbador, porque o espaço era quase isolado acusticamente da casa. A temperatura era fria, até mesmo em agosto, porque não havia aquecimento, e as paredes de pedra, com 277 anos, permaneciam eternamente geladas. Mas quando Ana bateu no teto do esconderijo por dentro, que era o piso do hall lá em cima, o som foi completamente inaudível na casa. Isso significava que alguém poderia estar ali durante uma busca sem ser ouvido, desde que se mantivesse razoavelmente quieto. 3 dias depois, em 26 de agosto de 1942, Ana mostrou a Rachel, de 7 anos, o esconderijo e explicou com todo cuidado: se você algum dia ouvir batidas fortes, agressivas, na porta,
Você tem que descer imediatamente ao porão, abrir esta portinhola, entrar no espaço, fechar a portinhola por dentro usando esta alça e ficar completamente quieta, sem fazer nenhum som, até eu voltar e dizer que é seguro sair. Rachel praticou entrar no esconderijo 5 vezes naquela tarde, até conseguir fazer tudo em menos de 30 segundos, mesmo na escuridão total. Ana cronometrava. 28 segundos entre ouvir o alerta e estar completamente escondida, com a portinhola fechada. Era rápido o suficiente. Se tivessem sorte. Judith e o marido, David Spear, foram presos em 28 de agosto de 1942 e deportados para Westerbork e depois para Auschwitz, onde ambos foram assassinados na câmara de gás em 15 de setembro de 1942. Rachel nunca mais veria os pais, mas sobreviveria à guerra no espaço sob a escada de Ana. Parte 3. A expansão do sistema. Durante setembro de 1942, Ana manteve Rachel escondida sem incidentes graves. Rachel era uma menina obediente e inteligente, que entendia perfeitamente que a própria sobrevivência dependia de seguir as instruções à risca. Durante o dia, quando era pouco provável que houvesse batidas, ela ficava no quarto do segundo andar, lendo em silêncio. À noite, quando Ana voltava do trabalho como professora, as duas jantavam juntas e Ana lhe dava aulas para que Rachel não ficasse para trás na escola. Aos poucos, criaram uma rotina confortável e Rachel começou a relaxar, só um pouco. A primeira batida da Gestapo veio sem aviso no dia 7 de outubro de 1942, às 6h15 da manhã. Ana ouviu pancadas violentas na porta e vozes em alemão gritando Aufmachen, Geheime Staatspolizei. Ela correu imediatamente para o segundo andar, onde Rachel dormia, e a acordou sussurrando com urgência. Gestapo, pro esconderijo, agora. Rachel desceu a escada correndo, descalça e de camisola. Ana abriu a portinhola no hall, Rachel desceu para o porão e, em seguida, entrou no espaço sob a escada. Fechou a portinhola. Ana ajeitou rapidamente o tapete por cima, conferiu se tudo parecia normal e então caminhou deliberadamente devagar até a porta principal, enquanto os nazistas continuavam a esmurrá-la. Ana abriu a porta com uma expressão perfeita de confusão sonolenta. O que está acontecendo? Por que estão batendo na minha porta tão cedo? 3 agentes da Gestapo entraram sem convite, liderados por um Unterscharführer, que explicou, em alemão, que haviam recebido informações de que aquela casa estava escondendo judeus ou material da resistência. Ana negou com uma indignação convincente. Eu moro sozinha, sou professora. Podem revistar se quiserem, mas não vão encontrar nada, porque não há nada para encontrar. Eles passaram 90 minutos vasculhando cada cômodo, abrindo armários, movendo móveis, verificando o sótão e o porão. Um dos agentes chegou a pisar em cima do tapete no hall, exatamente sobre a portinhola, enquanto Rachel estava escondida ali embaixo, a menos de 1 metro de distância, prendendo a respiração na escuridão total. Eles não encontraram nada, porque não havia nada visível para encontrar. Antes de sair, o Unterscharführer avisou: se descobrirmos que você está mentindo, será presa imediatamente. Ana respondeu: calma, eu não minto. Revistem quantas vezes quiserem. Eles foram embora. Rachel permaneceu no esconderijo por mais 3 horas, até Ana ter certeza absoluta de que não voltariam. Quando finalmente saiu, estava tremendo de ponta a ponta, mas tinha ficado completamente silenciosa durante toda a busca. Aquela primeira busca bem-sucedida ensinou 3 coisas cruciais a Ana. Primeiro, o esconderijo funcionava perfeitamente
mesmo sob uma revista meticulosa de agentes treinados. Segundo, Rachel tinha disciplina suficiente para ficar calada sob estresse extremo. Terceiro, os nazistas revistavam casas com base em denúncias de vizinhos ou suspeitas genéricas. Então, provavelmente, voltariam várias vezes. Esse último ponto fez Anna tomar uma decisão. Se ela já estava arriscando a vida, poderia salvar o máximo de crianças possível. 1 ou 25, o risco era praticamente o mesmo, mas o impacto seria muito maior. Anna começou a contatar discretamente famílias judias que conhecia por décadas de trabalho na escola, oferecendo-se para esconder seus filhos. Era extremamente seletiva. Só falava com famílias em quem confiava completamente. Só aceitava crianças entre 3 e 14 anos. Menores de 3 eram imprevisíveis e propensas a chorar alto. Maiores de 14 eram considerados adultos pelas regras nazistas e não se encaixavam na categoria de criança para esse tipo de ocultação. Além disso, ela avaliava cada criança individualmente. Precisavam ser capazes de ficar em silêncio por horas, entender instruções com clareza e controlar o medo o suficiente para não entrar em pânico naquele espaço escuro e claustrofóbico. Em dezembro de 1942, Anna já escondia com frequência entre 8 e 12 crianças ao mesmo tempo dentro de casa. Elas não viviam permanentemente no espaço sob a escada. Isso seria insustentável física e psicologicamente. Em vez disso, a casa funcionava como uma estação de trânsito. Crianças chegavam quando suas famílias recebiam ordens de deportação e ficavam com Anna por 2 a 6 semanas, enquanto ela organizava uma colocação permanente com famílias holandesas de acolhimento em áreas rurais, onde era mais seguro. Durante a estadia, as crianças ficavam nos quartos superiores, mas eram treinadas com rigor para descer imediatamente ao esconderijo ao ouvir o sinal de alarme que Anna estabelecera. 3 batidas específicas na porta, diferentes de batidas normais. Anna criou um protocolo rígido. Durante o dia, as crianças tinham de permanecer completamente silenciosas, até mesmo ao brincar. Não podiam se aproximar de janelas, onde vizinhos poderiam vê-las. Não podiam fazer nenhum som audível da rua. Nas refeições, todos comiam na cozinha do porão, onde ruídos não chegariam às janelas. Anna cobria as janelas com cortinas grossas, supostamente por privacidade, mas, na verdade, para impedir que luz ou sombras denunciassem a presença de várias crianças. Cada criança praticava entrar no esconderijo ao menos uma vez por dia, sendo cronometrada, até conseguir fazê-lo em menos de 30 segundos, mesmo na escuridão total. O espaço sob a escada, que Anna imaginava inicialmente acomodar talvez 4 ou 5 crianças, mostrou-se capaz de comportar muito mais, desde que estivessem dispostas a ficar absurdamente apertadas. Ela testou com cuidado e descobriu que até 18 crianças pequenas cabiam fisicamente ali, se sentadas com os joelhos dobrados e comprimidas umas contra as outras. Para crianças maiores, o limite era por volta de 12. Então, ela criou uma regra: nunca passar de 15 crianças no esconderijo ao mesmo tempo, para manter uma margem mínima de segurança de ventilação. Com 15 crianças respirando num espaço de 4,5 metros cúbicos, o dióxido de carbono se acumulava de forma perigosa depois de cerca de 2 horas, causando dor de cabeça, tontura e náusea. Por isso, Anna estabeleceu um procedimento. Se uma busca passasse de 2 horas, ela abriria discretamente a portinhola só um pouco, para permitir a entrada de ar fresco enquanto os nazistas estivessem nos andares superiores. Ela também resolveu o problema dos cupons de racionamento. Precisava justificar por que consumia tanto. Alimentar 8 a 12 crianças exigia muito mais comida do
do que uma pessoa sozinha. Ana inventou uma história elaborada. Seus sobrinhos de Rotterdam teriam sido evacuados temporariamente para sua casa depois que bombardeios destruíram o bairro deles. Ela conseguia cupons extras no mercado negro, pagando com as economias limitadas de professora. Plantava legumes num pequeno quintal nos fundos para maximizar produção. Construía relações com comerciantes simpáticos, que às vezes lhe davam comida extra, esquecendo de exigir os cupons corretos. Era um sistema precário que exigia vigilância e improviso constantes, mas funcionava o suficiente para manter as crianças alimentadas. Parte 4. As 9 buscas. A segunda busca da Gestapo veio em 3 de janeiro de 1943, às 19h45. Logo depois que Ana e as 8 crianças que ela escondia naquela semana terminaram o jantar na cozinha do porão. Ana ouviu a batida violenta característica e uma voz alemã exigindo entrada. Imediatamente deu o sinal. As 8 crianças correram da cozinha do porão direto para o espaço sob a escada, através da portinhola. O mais velho, um menino de 13 anos chamado Samuel, foi o último a entrar, fechando a portinhola por dentro. Tempo total: 34 segundos. Ana ajeitou o tapete e abriu a porta. Dessa vez, eram 4 agentes, liderados pelo Hauptscharführer Franz Weber, que se tornaria o nêmesis persistente de Ana pelos 2 anos seguintes. Weber era um investigador metódico de 42 anos, veterano de operações antipartisãs na Polônia, especializado em encontrar esconderijos, porque já havia descoberto dezenas durante seu serviço em Varsóvia. Ele disse que tinham recebido uma nova denúncia de um vizinho, alegando que aquela casa tinha atividade suspeita de múltiplas crianças. Ana negou novamente, afirmando que, às vezes, sobrinhos a visitavam, mas que naquele momento ela estava sozinha. Weber não acreditou e ordenou uma busca mais exaustiva do que a primeira. Os agentes passaram 3 horas revistando tudo. Não se limitaram a abrir armários. Mediram dimensões de cômodos e compararam com plantas arquitetônicas arquivadas na prefeitura. Verificaram se não havia quartos ocultos, comparando medidas internas e externas. Bateram em paredes, ouvindo por espaços ocos. Weber inspecionou pessoalmente o porão e passou 10 minutos exatamente ao lado da portinhola, sob a escada. Em um momento de tensão insuportável, ele parou em cima do tapete que cobria a portinhola, enquanto as 8 crianças prendiam a respiração a menos de 50 centímetros das botas dele. Mas o tapete estava ali havia décadas e parecia parte permanente da decoração. Então, Weber nem considerou que pudesse esconder alguma coisa. Durante essa busca, Ana aprendeu algo crucial. Weber procurava cômodos secretos atrás de paredes ou no sótão, mas não considerava que o espaço sob a escada pudesse ser utilizável, porque na maioria das casas de canal, esse vão era acessível e usado para armazenamento. Portanto, não era um esconderijo inteligente. O gênio do esconderijo de Ana era justamente que, naquela casa específica, o espaço tinha sido selado de forma inexplicável na construção original, 278 anos antes, e por isso parecia apenas parte estrutural da escada. Não um volume que alguém pudesse usar. Era uma anomalia arquitetônica, específica, que salvava vidas. A terceira busca veio 3 semanas depois, em 24 de janeiro de 1943. A quarta, em 8 de março de 1943. A quinta, em 3 de junho de 1943. A cada vez, Weber voltava com mais agentes e ferramentas de detecção. Na quinta busca, trouxeram cães treinados para farejar pessoas escondidas. Ana havia antecipado isso e borrifara o hall com amoníaco diluído em grande quantidade, confundindo o olfato dos cães. Eles latiram perto da escada,
mas também latiram em vários outros pontos. E Weber concluiu que estavam reagindo ao cheiro geral da casa, e não a pessoas escondidas em específico. A sexta busca, em 17 de agosto de 1943, foi particularmente perigosa, porque Weber trouxe um especialista em construção, que bateu meticulosamente em cada parede e assoalho, escutando ressonâncias ocas. O especialista ficou 15 minutos no hall, batendo ao redor da escada, mas concluiu que os sons ocos eram simplesmente típicos de uma construção antiga de madeira, não evidência de um espaço secreto utilizável. Naquele momento havia 12 crianças no esconderijo. Já fazia 2 horas que estavam ali, e a acumulação de CO2 começava a deixá-las mal. Algumas crianças menores já estavam tontas. Ana correu um risco enorme. Abriu discretamente a portinhola, cerca de 2 centímetros, enquanto os nazistas estavam no segundo andar, permitindo que ar fresco entrasse. Fechou imediatamente quando ouviu botas descendo a escada. A sétima busca aconteceu em 12 de novembro de 1943. A oitava, em 6 de fevereiro de 1944. A essa altura, Weber estava pessoalmente obcecado por Anna Koopman, porque tinha certeza de que ela escondia algo, mas não conseguia provar depois de 8 buscas cada vez mais invasivas. Os superiores dele já começavam a zombar, dizendo que ele estava caçando fantasmas e desperdiçando recursos com uma mulher inofensiva. Mas Weber insistia. Os cupons de racionamento não batiam. Vizinhos continuavam relatando ruídos suspeitos. Algo estava errado. Mesmo que ele não conseguisse dizer exatamente o que. A 9ª e última busca veio em 14 de março de 1944, às 2h17 da manhã, como descrito na introdução. Desta vez, Weber estava determinado a encontrar o que Anna escondia. Levou 6 agentes e equipamento especializado, incluindo lanternas potentes e ferramentas de medição precisas. Havia 25 crianças na casa naquela noite, porque Anna estava processando um grupo excepcionalmente grande antes de transferi-las para famílias de acolhimento no interior. Quando ouviu a batida característica, as 25 crianças desceram para o espaço sob a escada num aperto físico que deve ter sido quase impossível. Algumas tiveram de se sentar literalmente no colo de outras para caber nos 4,5 metros cúbicos. O tempo de evacuação foi de 48 segundos. Um pouco mais lento do que o normal por causa do número enorme, mas ainda dentro da margem segura. Weber e os agentes passaram 5 horas inteiras vasculhando cada centímetro da casa, do porão ao sótão. Removeram painéis em busca de quartos ocultos, mediram cada cômodo comparando com as plantas. E Weber passou 30 minutos no hall examinando a escada, porque ainda suspeitava daquela área. Bateu nos painéis sob a escada e ouviu a ressonância oca que confirmava um espaço por trás, mas assumiu que era apenas uma característica típica de escadas antigas de casas de canal, não um esconderijo utilizável. Ele nunca considerou que alguém pudesse acessar aquele espaço a partir do porão através de uma portinhola escondida sob um tapete antigo. Lá dentro, as 25 crianças ficaram absolutamente imóveis e silenciosas durante 5 horas, apesar de cãibras, dificuldade para respirar com a acumulação de CO2 e um medo esmagador. As mais velhas ajudavam as menores, cobrindo-lhes a boca com delicadeza quando pareciam prestes a chorar ou tossir. Uma menina de 4 anos chamada Miriam precisava desesperadamente ir ao banheiro depois de 3 horas, mas não havia como fazer isso sem barulho. Então ela simplesmente fez xixi na roupa em silêncio. Outras crianças passaram pelo mesmo. Quando Weber finalmente foi embora,
Às 7h30 da manhã, as 25 estavam traumatizadas, exaustas, algumas desidratadas, todas cobertas de suor e urina, mas vivas e, sobretudo, não descobertas. Naquela manhã de março, Weber saiu da casa finalmente convencido de que estava errado. Anna Koopman seria apenas uma professora viúva vivendo sozinha. Os relatos dos vizinhos seriam mal entendidos ou invenções. Ele teria desperdiçado recursos por 18 meses perseguindo nada. No relatório oficial, escreveu: após 9 buscas exaustivas, esta residência não apresenta evidências de atividade ilegal. Recomendo encerrar a investigação sobre Anna Koopman e redirecionar recursos para alvos mais promissores. Seus superiores aceitaram. Anna Koopman foi removida da lista de vigilância ativa da Gestapo. Nunca mais foi revistada. Parte 5. A vida no esconderijo. As crianças que passavam um tempo na casa de Anna, antes de serem transferidas para famílias de acolhimento permanentes, viviam uma existência profundamente contraditória. Nos momentos em que não havia perigo imediato de uma batida, podiam circular relativamente livres pelos quartos de cima. Brincavam jogos silenciosos, liam livros e Anna lhes ensinava lições escolares. Havia instantes de uma quase normalidade em que, por alguns minutos, elas quase conseguiam esquecer que viviam escondidas sob ocupação nazista, fugindo de um genocídio sistemático. Mas essa normalidade podia ser destruída num segundo por uma batida na porta. E então tudo virava corrida, pânico controlado, respiração presa e descida imediata para o buraco escuro e claustrofóbico. O espaço sob a escada que as salvava também as traumatizava. Era um lugar de dimensões quase absurdas. 3 metros de comprimento, 1,2 metros de largura no ponto máximo, 2 metros de altura no ponto mais alto, descendo até apenas 70 centímetros no ponto mais baixo, onde a escada encostava no próximo piso. Quando 15 a 25 crianças ficavam apertadas ali durante buscas que às vezes duravam de 3 a 5 horas, as condições eram brutais. Escuridão total, sem nem mesmo um filete de luz. Um frio constante em torno de 12 graus Celsius, porque as paredes de pedra do porão nunca aqueciam. O ar ficando cada vez mais pesado conforme 15 a 25 pessoas respiravam num espaço selado de 4,5 metros cúbicos, provocando acúmulo de CO2, que depois de 2 horas virava dor de cabeça forte, tontura e náusea. Câimbras musculares dolorosas por permanecer em posições comprimidas sem se mexer. E a necessidade de ir ao banheiro que não podia ser atendida, levando crianças a urinarem, às vezes até defecarem, na própria roupa, criando um cheiro horrível dentro do espaço fechado e piorando ainda mais a náusea. Para sobreviver às horas dentro do esconderijo, as crianças desenvolviam estratégias psicológicas. Algumas fechavam os olhos com força e se imaginavam em lugares felizes. Campos abertos, praias, a casa dos pais antes da guerra. Outras rezavam em silêncio, embora muitas fossem pequenas demais para ter uma fé formada. Repetiam apenas palavras que lembravam de ouvir em casa, como se aquelas frases fossem um cobertor. Algumas saíam mentalmente do próprio corpo, tentando não sentir a dor física nem o terror. E as crianças mais velhas, sobretudo, sustentavam as menores. Acariciavam seus cabelos no escuro. Apertavam suas mãos, encostavam a testa nelas, comunicando sem palavras a única coisa que realmente importava ali embaixo. Você não está sozinho, a gente está junto. Samuel, o menino de 13 anos que estava com Anna há mais tempo do que qualquer outro, criou uma técnica que ensinava aos recém-chegados. Não lute contra o espaço, aceita. O espaço é nosso, amigo, porque ele nos protege. Quando você sentir pânico, lembra que a alternativa
é ser encontrado e mandado para os campos, onde você vai morrer com certeza. Este lugar apertado, escuro e horrível é o que te mantém vivo. Então aprende a amar ele, mesmo sendo horrível. Era uma filosofia paradoxal, mas funcionava. Para muitas crianças, aquilo transformava o esconderijo de prisão em escudo. As menores tinham mais dificuldade para entender por que precisavam se esconder. Miriam, de 4 anos, perguntava repetidamente: por que os homens maus procuram a gente? O que a gente fez de errado? Ana respondia do jeito mais simples que conseguia: você não fez nada de errado. Os homens maus estão confusos sobre quem são as pessoas boas. Então a gente precisa se esconder até as pessoas boas virem ajudar. Era uma explicação insuficiente para um horror inexplicável, mas era o melhor que ela podia oferecer a crianças pequenas demais para compreender o que era um genocídio industrial. Nem todas lidavam com o trauma da mesma forma. Um menino de 8 anos, chamado David, desenvolveu mutismo seletivo depois de passar 6 horas no esconderijo durante a 6ª busca, em agosto de 1943. Ficou 3 semanas sem falar, comunicando-se apenas por gestos. Aos poucos, voltou a falar, mas ficou marcado para sempre. Uma menina de 6 anos, chamada Esther, começou a ter terrores noturnos tão intensos que gritava durante pesadelos, acordando a casa inteira e colocando todos em risco. Ana precisou tomar uma decisão devastadora: transferir Esther imediatamente para uma família rural, antes do planejado. Porque os gritos noturnos eram perigosos demais para todas as outras crianças. Ainda assim, a maioria demonstrou uma resiliência extraordinária, adaptando-se a condições que destruiriam muitos adultos. Brincavam silenciosamente durante o dia, estudavam as aulas que Ana preparava para manter a educação em dia. Criavam amizades profundas com outras crianças escondidas, porque compartilhavam uma experiência que ninguém mais conseguiria entender. E quando chegava a hora de serem transferidas para o interior, muitas choravam não só de alívio, mas também de tristeza. Estavam se separando de amigos que tinham sido uma família substituta por semanas, às vezes meses. Ana oferecia não apenas abrigo físico, mas uma estabilidade emocional quase maternal, que muitas crianças desesperadamente precisavam depois de terem sido arrancadas das próprias mães. Ela lia histórias à noite, celebrava aniversários com bolinhos feitos de ração. Mantinha pequenos rituais de normalidade dentro de um mundo completamente anormal. Muitos sobreviventes, depois da guerra, lembravam de Ana não apenas por ter salvado suas vidas, mas por ter preservado sua humanidade. Num período em que o mundo lá fora os tratava como menos do que humanos, como seres destinados ao extermínio. Parte 6. A rede de famílias de acolhimento. Ana não podia manter as crianças em casa permanentemente. O risco era alto demais e ela precisava continuar processando novos grupos quando chegavam ordens de deportação. Então, ela construiu uma rede de aproximadamente 40 famílias holandesas de acolhimento, principalmente em áreas rurais das províncias de Frísia e Drenthe, onde a vigilância nazista era menos intensa do que em Amsterdã. Essas famílias arriscavam execução imediata sob uma lei nazista que dizia, basicamente, qualquer pessoa que esconda ou ajude judeus será fuzilada sem julgamento. Dezenas de holandeses já tinham sido executados publicamente por esse crime. Então, cada família sabia exatamente o que estava assumindo. O processo de transferência era elaborado e perigoso. Primeiro, Ana precisava de documentos falsos para cada criança, transformando-a de judia em holandesa cristã. Ela trabalhava com um falsificador profissional conectado à resistência, que produzia certidões de nascimento,
carteiras de identidade e certificados de batismo tecnicamente perfeitos, porque eram baseados em documentos reais de crianças holandesas que haviam morrido na infância. Cada conjunto de papéis custava cerca de 500 florins, o equivalente a 2 meses de salário de professora. Ana, na prática, gastou quase todas as economias de uma vida em 4 anos para financiar esses documentos. Depois, as crianças precisavam ser levadas fisicamente de Amsterdã até fazendas a 100 a 200 quilômetros de distância. Isso exigia viagens de trem frequentemente patrulhadas por policiais alemães que checavam identidades. Crianças judias com documentos falsos e sem treinamento para agir como holandesas cristãs eram vulneráveis se fossem interrogadas. Ana desenvolveu um sistema em que as crianças viajavam acompanhadas por membros da resistência disfarçados de pais ou tios, como se fosse uma viagem familiar comum. Antes de cada viagem, ela treinava intensamente a criança. Memorizavam a nova identidade. Praticavam responder perguntas em holandês sem hesitar. Aprendiam orações cristãs básicas, caso a polícia testasse religião. A primeira transferência que Ana organizou quase terminou em desastre. Um menino de 7 anos, Benjamin, viajando com papéis que o identificavam como Peter van der Berg, foi interrogado por um policial alemão no trem. "Qual é o nome da sua mãe?", perguntou o policial. Benjamin respondeu corretamente: "Cornélia van der Berg." Então o policial fez outra pergunta: "E qual é a cor dos olhos dela?" Esse detalhe Benjamin não tinha treinado. Hesitou, e a hesitação foi visível. O membro da resistência que o acompanhava interveio na hora. "É óbvio que meu filho está nervoso por estar sendo interrogado. Ele tem 7 anos." O policial aceitou e os deixou seguir. Mas a partir desse momento, Ana tornou o treinamento muito mais rigoroso, incluindo o máximo de detalhes possíveis sobre cada identidade falsa. As famílias de acolhimento variavam muito nas motivações e nas capacidades. Algumas eram agricultores profundamente religiosos, que acreditavam ser dever cristão proteger crianças inocentes. Outras eram resistentes ativos contra a ocupação nazista e viam esconder crianças judias como uma forma de resistência patriótica. Outras eram simplesmente pessoas decentes que não conseguiam ficar paradas enquanto crianças eram assassinadas. Mas todas compartilhavam uma disposição extraordinária de arriscar tudo por estranhos. A família Jansen, em Frísia, escondeu sucessivamente 9 crianças judias durante a guerra, apesar de já ter 5 filhos. Quando vizinhos perguntavam quem eram tantas crianças, diziam que eram sobrinhos evacuados de cidades bombardeadas. Alguns vizinhos suspeitavam, mas escolheram não denunciar. As crianças transferidas enfrentavam uma adaptação emocional difícil, precisavam viver permanentemente sob identidades falsas, sem revelar nome verdadeiro nem história. Precisavam ir à igreja e se comportar como cristãs devotas, mesmo quando vinham de famílias judias religiosas. Precisavam chamar de mamãe e papai pessoas desconhecidas, enquanto seus pais reais eram assassinados nos campos. Era uma existência psicologicamente complexa, em que sobreviver exigia trair a própria identidade todos os dias. Muitos, depois da guerra, relataram confusão profunda sobre quem realmente eram, após anos vivendo como outra pessoa. Algumas famílias tratavam as crianças como membros completos da casa, criando laços reais. Outras mantinham distância, como se a criança fosse uma responsabilidade perigosa tolerada por dever moral, sem afeto verdadeiro. Os dois modelos tinham consequências. Famílias afetuosas davam estabilidade emocional, mas tornavam a separação no pós-guerra mais dolorosa. Famílias distantes criavam mais sofrimento durante a guerra
mas facilitavam o rompimento depois. Cerca de 15% das famílias da rede de Anna acabaram descobertas, com consequências devastadoras. A família Visser, em Drenthe, foi traída por um vizinho colaboracionista em junho de 1944. Os nazistas prenderam todos: pai, mãe, 3 filhos, mais 2 crianças judias escondidas, Ruth e Jacob. A família Visser foi enviada ao campo de concentração de Vught, onde o pai morreu de tifo. Ruth e Jacob foram enviados a Westerbork e depois a Sobibor, onde foram assassinados na câmara de gás em julho de 1944. A mãe Visser e os 3 filhos sobreviveram, mas ficaram permanentemente traumatizados. Quando Anna soube da traição, sentiu uma culpa esmagadora por ter colocado aquela família em perigo, embora, racionalmente, soubesse que eles tinham aceitado o risco por vontade própria. Parte 7. As crianças que se perderam. Nem todas as crianças que Anna tentou salvar sobreviveram. Dos cerca de 280 que passaram pelo sistema dela entre 1942 e 1945, aproximadamente 250 sobreviveram, mas cerca de 30 acabaram capturadas, apesar de todo o esforço. Cada perda a destruía, porque ela havia prometido aos pais que seus filhos estariam seguros. Mesmo sabendo, racionalmente, que salvar 250 de 280 era uma taxa extraordinária, emocionalmente ela se fixava nas 30 que não conseguiu salvar. Algumas foram capturadas durante transferências de trem, quando policiais alemães perceberam inconsistências em histórias ou documentos. Um menino de 9 anos chamado Abraham, viajando como Jean de Vries, foi interrogado por um agente da Sicherheitspolizei particularmente atento, que notou que o menino era circuncidado quando usou o banheiro na estação. A circuncisão era considerada na prática uma prova de judaísmo, já que holandeses cristãos raramente circuncidavam seus filhos. Abraham foi preso na hora, enviado a Westerbork, deportado a Sobibor e assassinado na câmara de gás aos 9 anos. Anna nunca se perdoou por não ter preparado Abraham com uma história plausível para explicar a circuncisão caso fosse questionado. Outras crianças foram capturadas quando famílias foram traídas por vizinhos. Outras em batidas aleatórias, quando nazistas bloqueavam ruas inteiras e checavam documentos de todo o mundo. Algumas porque, depois de anos sob identidade falsa, quebraram psicologicamente e revelaram sem querer a verdade para a pessoa errada. Cada captura era uma falha que Anna tentava corrigir, mas nunca poderia tornar o sistema infalível, porque ela operava dentro de um regime totalitário desenhado especificamente para encontrar e exterminar judeus. Anna mantinha uma lista codificada de todas as crianças que ajudara, com detalhes de onde estavam. Era perigosíssimo. Se a Gestapo encontrasse, comprometeria toda a rede. Mas ela insistia em registrar, porque sentia a obrigação de saber o destino de cada criança. Escondeu a lista num vão atrás de um painel solto na parede do porão. Sobreviveu a todas as buscas. Depois da guerra, essa lista virou um documento crucial para reunir sobreviventes com familiares, quando possível, ou para registrar oficialmente o destino dos que não sobreviveram. Os pais que entregavam seus filhos a Anna enfrentavam uma escolha impossível: separar-se para sempre com grande chance de nunca mais vê-los, mas dando a eles uma possibilidade de viver, ou manter a família unida e condenar as crianças à deportação e morte quase certa. A maioria escolhia a separação, porque o amor parental exige priorizar a sobrevivência do filho acima da união familiar. Mas isso destruía psicologicamente muitos pais, que depois eram deportados carregando culpa de ter abandonado os filhos,
embora soubessem que aquela era a única forma de salvá-los. Quando havia informação verificável, Ana dizia às crianças a verdade sobre o destino dos pais, porque acreditava que elas mereciam saber, mesmo que fosse devastador. Isso, porém, gerava um trauma adicional. Crianças de 8 ou 10 anos descobrindo que nunca mais veriam mãe, pai, irmãos. Algumas entravam em negação profunda, insistindo que a família com certeza estava viva e voltaria um dia. Ana não destruía essas negações. Entendia que, às vezes, eram o mecanismo de defesa necessário para a criança continuar existindo. Parte 8. Libertação e reunificação. Amsterdã foi finalmente libertada por forças canadenses em 5 de maio de 1945, como parte da libertação geral da Holanda. Quando os soldados entraram, a população celebrou nas ruas com uma alegria quase selvagem. Apesar de estar debilitada pelo Hongerwinter, o inverno da fome de 1944 a 45, quando cerca de 22 mil holandeses morreram de inanição. Bandeiras laranja da Casa de Orange apareceram em janelas por toda a parte. Colaboracionistas foram arrastados por multidões. Alguns foram executados sumariamente. Era caos e euforia ao mesmo tempo. Ana sobreviveu sem ser presa, apesar das 9 buscas e de anos operando uma rede de resgate gigantesca sob vigilância nazista. Quando a libertação chegou, ela não sentiu júbilo, sentiu exaustão absoluta. Foram quase 5 anos vivendo sob estresse constante, sabendo que qualquer dia poderia ser o dia em que descobrissem tudo e a executassem. O alívio foi esmagador e veio acompanhado de um colapso emocional. Na primeira semana depois da libertação, ela dormiu quase o tempo todo, recuperando um déficit de sono acumulado por anos. O processo de reunir crianças escondidas com familiares sobreviventes começou imediatamente, mas foi devastador, porque a maioria das famílias judias havia sido exterminada. Dos 140 mil judeus que viviam na Holanda antes da guerra, cerca de 102 mil foram deportados e aproximadamente 100 mil foram assassinados. Uma das maiores taxas de mortalidade judaica da Europa Ocidental. Das cerca de 250 crianças salvas por Ana, apenas cerca de 60 foram reunificadas com pelo menos um pai sobrevivente. Aproximadamente 190 ficaram completamente órfãs. Mesmo quando era possível reunir, era emocionalmente complexo. Crianças que viveram 2 ou 3 anos sob identidades falsas muitas vezes não reconheciam os pais biológicos. Algumas, especialmente as menores, escondidas aos 3 ou 4 anos, literalmente não tinham memória dos pais. Resistiam ser separadas das famílias de acolhimento, que eram as únicas famílias que conheciam. Pais sobreviventes enfrentavam o horror de ter de arrancar um filho traumatizado, que não os reconhecia, de uma casa onde ele era amado, para levá-lo de volta a um pai ou mãe que para a criança era um estranho. Rachel Spear, a primeira criança que Ana salvou em agosto de 1942, foi uma das poucas reunificadas. A mãe, Judith, fora assassinada em Auschwitz em setembro de 1942, mas o pai, David, milagrosamente sobreviveu ao trabalho escravo em vários campos. Quando voltou a Amsterdã em julho de 1945, pesava apenas 45 quilos e estava gravemente doente de tuberculose, mas vivo. Ana levou Rachel, agora com 10 anos, para encontrar o pai. No início, ela não o reconheceu, porque ele estava irreconhecível depois de anos de abuso. Mas aos poucos, ela se lembrou. Pai e filha se abraçaram e choraram por aquilo que testemunhas descreveram como uma hora inteira.
David viveu apenas mais 2 anos e morreu em 1947 por complicações da tuberculose. Mas passou esses 2 anos com a filha. Um presente que ambos consideraram inestimável, arrancado das mãos do genocídio. As cerca de 190 crianças órfãs que Ana salvou enfrentaram decisões difíceis. Algumas foram adotadas pelas famílias holandesas que as esconderam, porque laços profundos já tinham se formado. Outras foram enviadas a orfanatos judeus, criados por organizações internacionais. Algumas emigraram para a Palestina/Israel ou para os Estados Unidos, buscando começar longe de uma Europa cheia de memórias de trauma. Samuel, o menino que ensinava a amar o esconderijo, emigrou para Israel em 1948 e entrou nas forças de defesa israelenses, dizendo: "Passei a guerra escondido, sendo passivo. Agora eu quero lutar para garantir que judeus nunca mais precisem se esconder." Parte 9. Legado e reconhecimento. Ana Koopman continuou lecionando em uma escola primária em Amsterdã até se aposentar em 1960, aos 70 anos. Nunca se casou de novo depois da morte do marido, em 1936. Viveu sozinha na casa da Prinsengracht 267, onde o espaço sob a escada, que salvou cerca de 280 vidas, permaneceu exatamente como ela o havia construído em 1942. De vez em quando, fazia visitas privadas ao esconderijo para pequenos grupos de estudantes de história ou jornalistas, explicando como funcionava. Mas evitava publicidade porque não buscava reconhecimento. Para ela, tinha feito apenas o que qualquer pessoa decente deveria fazer numa situação parecida. Em 1965, Ana foi reconhecida pelo Yad Vashem como justa entre as nações, a honraria concedida a não-judeus que arriscaram a vida para salvar judeus durante o Holocausto. Ela viajou a Jerusalém para receber a homenagem e reencontrou cerca de 40 das crianças, agora adultas, que havia salvado. A cerimônia foi profundamente emocionante. Dezenas de sobreviventes agradecendo a uma mulher de 75 anos que lhes dera o maior presente possível: a vida. Um sobrevivente chamado Benjamin, agora médico em Haifa, disse: "Ana não salvou apenas meu corpo, salvou minha alma, porque me mostrou que mesmo no meio do mal mais absoluto, o ser humano pode escolher a bondade. Essa lição guiou toda a minha vida." Franz Weber, o investigador obsessivo da Gestapo que revistou a casa de Ana 9 vezes, nunca soube quão perto chegou de descobrir a operação de resgate mais bem-sucedida da Holanda. Foi preso por forças canadenses em maio de 1945, tentando fugir para a Alemanha. Julgado por crimes de guerra em 1947, especificamente por participação nas deportações de judeus holandeses, foi condenado a 15 anos de prisão. Foi libertado em 1956 por redução de pena por bom comportamento. Voltou para a Alemanha e viveu sob nome falso até morrer em 1973. Nunca demonstrou remorso público e, ao que tudo indica, nunca soube que a mulher que investigou com tanta obsessão em 1943 a 44 operava exatamente a rede que ele procurava, literalmente sob seus pés, em cada uma das 9 buscas. A casa da Prinsengracht 267, onde Ana operou seu refúgio por 4 anos, acabou se tornando um pequeno museu dedicado a preservar a memória do resgate holandês durante o Holocausto. O espaço sob a escada permanece como era, com entrada pela portinhola no porão. Visitantes podem descer e experimentar a escuridão, a claustrofobia e o confinamento que 280 crianças suportaram durante as buscas da Gestapo. É uma experiência profundamente perturbadora,
que ajuda a compreender de forma visceral o que a sobrevivência exigia. O museu inclui uma lista com os nomes das 280 crianças que Ana ajudou, com fotos, quando disponíveis, e breves biografias de quem sobreviveu, mostrando o que fizeram com as vidas que ela ajudou a preservar. Cerca de 140 das 250 crianças que sobreviveram graças a Ana ainda estavam vivas em 2008. Quando Ana morreu aos 108 anos, após uma vida extraordinariamente longa. Seu funeral reuniu mais de 300 pessoas, incluindo cerca de 80 sobreviventes e seus descendentes, que, no total, já ultrapassavam 600 pessoas. Todos esses descendentes existiam apenas porque Ana decidiu construir um esconderijo sob sua escada em agosto de 1942 e arriscar a própria vida repetidas vezes por 4 anos. Um neto de sobrevivente calculou que, somando todos os descendentes diretos dos 250 sobreviventes, o número de pessoas vivas em 2008 que não existiriam sem Ana era de aproximadamente 1.200. E esse número continua crescendo a cada geração. Os nazistas não compreendiam como crianças sumiam toda semana, porque nunca imaginaram que uma anomalia arquitetônica numa casa de canal de 277 anos pudesse ser transformada num refúgio capaz de vencer toda a máquina de detecção. Franz Weber literalmente caminhou sobre 25 crianças escondidas na nona busca e nunca suspeitou que estavam a menos de 1 metro das botas dele, porque sua compreensão da arquitetura holandesa era insuficiente para perceber que o espaço sob a escada poderia ser acessado pelo porão. Foi uma falha de inteligência arquitetônica, que custou aos nazistas centenas de vidas, que de outra forma teriam sido exterminadas. A história de Anna Koopman revela verdades fundamentais sobre resistência no Holocausto. Primeiro, que pessoas comuns, sem treinamento especial, podem realizar coisas extraordinárias quando escolhem agir com compaixão básica. Ana era professora, não engenheira, não agente de inteligência. Apenas uma professora que amava crianças e se recusou a aceitar o extermínio delas. Segundo, que sistemas totalitários, mesmo os mais eficientes, têm vulnerabilidades que indivíduos determinados podem explorar. Os nazistas construíram um sistema gigantesco para localizar e exterminar judeus, mas não conseguiam vigiar tudo. Sempre existiam brechas, se alguém fosse engenhoso o bastante para encontrá-las. Terceiro, que a arquitetura física importa, e muito, para resistência e sobrevivência. O espaço sob a escada de Ana não era apenas um vão. Era literalmente a diferença entre vida e morte para 280 crianças. Hoje, quando visitantes vão ao museu na Prinsengracht 267 e descem ao espaço sob a escada pela portinhola que Ana construiu em 1942, eles vivenciam algo que vai além de uma aula de história. Eles sentem no corpo as dimensões físicas da sobrevivência. A escuridão que as crianças suportaram, a claustrofobia que traumatizava enquanto salvava, o desconforto concreto que precisou ser aguentado por horas por crianças pequenas. E essa compreensão visceral muda pessoas de um jeito que simplesmente ler sobre o Holocausto em livros nunca consegue. A Gestapo revistou a casa de Ana 9 vezes, sem descobrir que havia 25 crianças sob a escada na busca final. E esse fracasso de inteligência nazista representa uma pequena, mas significativa, vitória contra um sistema desenhado para não perder. Cada criança salva era um universo preservado, uma família futura, descendentes que jamais existiriam. Anna Koopman salvou cerca de 280 universos em 4 anos, por uma combinação de engenhosidade arquitetônica, coragem extraordinária e uma recusa simples: aceitar que crianças inocentes precisavam morrer, porque uma ideologia genocida
exigia o extermínio delas. O legado dela são as milhares de vidas que existem hoje, porque ela transformou uma anomalia arquitetônica em um refúgio que derrotou a máquina nazista de detecção 9 vezes seguidas.